Que roubada que eu me meti. Bando de acadêmicos conhecedores profundos do conservadorismo e vem um liberal aqui curioso apenas se meter, né? Bom, o Alex me convidou, pelo menos disse que me convidou, graças a um ensaio que eu escrevi para a revista Dicta e Contradicta, justamente sobre a visão de um liberal, a visão do conservadorismo por um liberal, por um prisma de um liberal. E eu cito o Russell Kirk, o Conservative Mind, nesse ensaio, e agora li esse segundo livro do Russell Kirk, que eu recomendo, que eu gostei muito, e principalmente para o Brasil, porque no Brasil, quando se fala em conservadorismo, ninguém sabe o que é, né? As pessoas pensam automaticamente em PMDB, Sarney, ou alguma coisa reacionária, e eu para diferenciar uma coisa da outra, né, do Kirk, do Burke, do Oakeshott, do Irving Babbitt, do Isaiah Berlin, de tantos outros, né, Roger Scruton, contemporâneos ou clássicos, eu passei a chamar então de conservadores de boa estirpe, que são esses conservadores que defendem isso que Kirk defende nesse livro, que eu considerei bastante interessante. Muito já foi dito, e por pessoas muito mais capazes do que eu, não apoiado. O que eu vou me meter aqui é mais o que esse mergulho nos autores conservadores de boa estirpe nos últimos anos agregou ao meu pensamento liberal e que já flertou, inclusive, com o pensamento libertário em determinada época da vida, normalmente mais jovem, com a filha mais novinha e coisas do tipo. Até porque dizem que um conservador é apenas um liberal que foi assaltado na noite anterior. Então, essa dicotomia constante entre ordem e liberdade, que alguns acham que é solúvel, né, de forma definitiva, são os mais ingênuos, até mesmo a própria frase do se eu não me engano, Thomas Jefferson ou Benjamin Franklin, acho que é de um Franklin, que disse: aqueles que querem abrir mão de um pouco de liberdade para ter um pouco de ordem vão acabar sem ambas, né? E eu acho que isso é uma visão um tanto utópica de quem quer abraçar uma certa liberdade plena que simplesmente não existe na vida em sociedade, né? Isso já está em Freud, no Mal-Estar da Civilização e tantos outros pensadores. Então, o primeiro grande valor que eu vejo do pensamento conservador, para mim, pelo menos, como um liberal, é uma espécie de um remédio amargo mesmo, uma pílula amarga que traz um pouco de ceticismo, um pouco de cautela, de prudência, que é o nome do livro, né? Contra todas essas mudanças revolucionárias, utópicas, ideológicas da era moderna. Então eu concordo que há às vezes um risco, eu vou falar um pouco das ressalvas na segunda parte, né? Há o risco então de cair num reacionarismo, né? Há um risco daquilo que David Hume chamava a atenção da natureza humana, que tende a idealizar o passado e rejeitar tudo que é novo, né? Mas eu acho que os conservadores trazem para o debate justamente essa questão da cautela tão necessária, especialmente em uma época que, aí sim, toda geração acha que o passado era melhor e muitas coisas se perderam, né? E temem essas mudanças. Mas, de fato, eu acho que a gente vive numa época que foi chamada de grande degeneração ou de grande desordem pelo historiador Arnold Toynbee, mas o fato é que a gente vive uma época esquisita, pelo menos do meu ponto de vista, para certos valores, para certos princípios e para certas questões até mesmo estéticas, né? Então, eu acho que o pêndulo da liberdade, que eu não chamo de liberdade, eu prefiro o termo que o próprio Kirk usa de licenciosidade, né, que se confunde às vezes o libertino e o licencioso com o liberal, mas o fato é que esse pêndulo parece que exagerou para o outro lado. Então, hoje em dia, a gente vive uma época de relativismo moral e cultural exacerbado, ninguém mais pode julgar nada, era da ditadura velada ou nem tão velada assim, do politicamente correto, né? Você tem que suspender qualquer tipo de julgamento. Eu tenho visto isso, inclusive, infelizmente, saindo da boca de muitos que se dizem liberais, quando eu faço algum tipo de pronunciamento de julgamento de valor ou de estética, eu sou atacado por esse pessoal que diz que eu não posso ser um liberal, porque na cabeça deles o liberalismo passou a ser sinônimo de total relativismo. Quer dizer, se você acha que existe algo como alta cultura, ou que existe algo como literatura clássica, ou que existe algo como o belo, né, você então vai ser atacado como um reacionário, um conservador, que para eles
é xingamento ou coisa do tipo. Então, como eu acredito que o pêndulo extrapolou para determinado lado, eu vejo o resgate ou a introdução desse tipo de conservadorismo no Brasil, no debate filosófico e político brasileiro, como algo essencial, né? Eu realmente faço um apelo muito forte a que todos leiam esses autores citados e tantos outros, porque eles, sem dúvida nenhuma, trazem um pouco mais dessa coisa que está permeada na obra do Kirk o tempo todo, que chama-se a defesa das coisas permanentes, né? Eu acho que isso é fundamental numa era como a moderna, que deixou isso para trás. Então, o primeiro grande valor que eu vejo é justamente quase essa luta quixotesca, né, de um movimento de resistência a algo que talvez pareça inevitável para eles, como o próprio Tocqueville percebeu que a democracia seria inevitável, mas fez vários alertas em relação ao que poderia advir daquilo. Não só no Democracia da América, como no Revoluções de 1848 e outros livros, onde ele chama a atenção para o risco enorme das democracias de massas modernas virarem nada mais, nada menos do que a tirania de uma maioria. A segunda grande coisa positiva que eu vejo dessa minha leitura dos conservadores mais recentes, né, é a questão e aí foi muito importante para mim especificamente, que foi alguém que bebeu muito de Ayn Rand no objetivismo e tudo mais, que foi a questão dos limites da razão, né? Eu acho que os conservadores trazem para o debate, e aí também já tem ali no iluminismo escocês, como David Hume, o próprio Adam Smith, e Hayek, que é um liberal que escreveu um texto dizendo por que não era um conservador, mas de fato, quando você lê aquilo, não fica muito claro que ele não é um conservador dessa linhagem que eu estou chamando de boa estirpe. Ele ali está fazendo uma distinção dos reacionários ou dos neoconservadores, que também são atacados pelo próprio Kirk. Então, quando você vê Hayek, que bebeu muito em Vico e em David Hume, toda a linha do iluminismo escocês, que é 1000 vezes melhor do que a linha do iluminismo francês, esse sim arrogante e racionalista, ou seja, cria uma espécie de tábula rasa e acha que vai criar um novo mundo a partir apenas da razão humana, né? Não vamos esquecer que os jacobinos destruíram tudo que era de tradição, né? E fizeram trocar Notre Dame pelo Templo da Razão, passou a ser um novo nome. Então essa arrogância da razão, como se você pudesse fazer uma sociedade, parir o modelo correto, justo, eficaz de sociedade lá da Torre de Marfim, de pensadores, né? Essa coisa precisa ser contraposta a isso que Kirk chamou de prudência, que chamou de anti-ideologia. Ou seja, essa visão extremamente arrogante, que acha que pode ignorar toda a tradição, toda a tentativa e erro, todo o acúmulo de sabedoria dos nossos antepassados, e parir, então, um modelo construído nas nuvens de uma sociedade justa. Isso eu acho que é extremamente perigoso. Eu vejo muito liberal, ou mais propriamente dito, libertários, abraçando esse tipo de coisa, e acho isso extremamente perigoso. Então, a segunda grande vantagem que eu vejo em ter estudado os conservadores foi... eu já ficava dividido entre Hayek e Ayn Rand, e isso me angustiava muito, e hoje em dia, sem dúvida nenhuma, o meu pêndulo migrou para o lado do Hayek. Eu entendo como muito perigoso todo tipo de utopia racionalista. Então, o ceticismo dos conservadores, a cautela...